A luz dourada de Lisboa, aquela que cega e encanta em igual medida, derramava-se pelas janelas altas do ateliê. Mas para a Amara Oliveira, parecia haver sempre uma sombra subtil a pairar. Aos 23 anos, com a pele escura retinta que brilhava como ébano polido e um cabelo afro que desafiava a gravidade com uma coroa de orgulho, ela navegava pelos corredores do prestigiado Instituto Superior de Artes e Design de Lisboa, o ISADL, como quem pisa um campo minado com sapatilhas de bailarina. Conseguira a bolsa, o sonho de uma vida alimentado nos confins de um bairro na Amadora, onde as cores de Cabo Verde pintavam as paredes da sua memória e a música da sua avó embalava a sua criatividade. Mas aqui, entre os futuros luminares da moda portuguesa, maioritariamente brancos e herdeiros de apelidos que abriam portas antes mesmo de se bater, Amara sentia o peso do olhar alheio, a curiosidade que por vezes roçava a condescendência. Beatriz Vasconcelos era a personificação dessa sombra. Loira de traços angulares e um guarda-roupa que gritava o privilégio silencioso dos Vasconcelos, uma família cujo nome era sussurrado com reverência nos círculos certos, Beatriz olhava para Amara como se esta fosse uma peça exótica e deslocada numa galeria de arte clássica. Os seus olhos azuis, frios como o Tejo em janeiro, mediam Amara de cima a baixo sempre que se cruzavam, um esgar quase imperceptível a torcer-lhe os lábios perfeitos. Amara aprendera a erguer o queixo, a encontrar Diogo Martins no meio da multidão de rostos pálidos. Diogo, com seu sorriso fácil e uma genuína admiração pelo talento dela, mesmo que a sua ingenuidade de menino de bem o impedisse de compreender as nuances da batalha silenciosa que Amara travava diariamente. O burburinho no grande auditório era elétrico. O diretor do ISADL, um homem de fatos impecáveis e uma dicção que não admitia erros, estava no púlpito. E o tema do nosso concurso anual de design, a sua voz ecoou, que, como sabem, garante ao vencedor um estágio cobiçado na casa de moda de renome internacional de Pedro Varandas, será Identidades Cruzadas. Um murmúrio percorreu a sala. Amara sentiu um arrepio. Identidades cruzadas. Era um tema que lhe falava à alma. Ao seu lado ouviu Beatriz comentar com uma das suas acólitas, a voz suficientemente alta para ser ouvida. Interessante. Imagino já as inspirações tribais que vão surgir, tão previsível para alguns. O olhar de Beatriz roçou o de Amara por uma fração de segundo, um brilho de malícia calculada. Amara engoliu em seco. A provocação era clara, a agulha certeira. Mas por baixo da picada, uma chama acendeu-se. Sim, a sua identidade era cruzada. E era precisamente aí que residia a sua força, a sua originalidade. Iria mostrar-lhes. Os dias seguintes transformaram-se numa dança frenética entre a biblioteca, o ateliê e os recantos esquecidos de Lisboa, que Amara elegia como seus refúgios criativos. Alfama, com os seus becos e o cheiro a maresia misturado com café, o Jardim da Estrela, onde as árvores centenárias pareciam guardar segredos antigos. Mergulhou nos livros sobre a história têxtil de África Ocidental, nas biografias de designers negros que tinham quebrado barreiras, nas fotografias de família que a sua mãe guardava como relíquias. Queria que a sua coleção fosse mais do que roupa. Queria que fosse uma narrativa, um manifesto. Diogo era o seu confidente entusiasta. Amara, isto é genial! Exclamava ele perante os primeiros esboços, onde as linhas depuradas do design europeu se entrelaçavam com a exuberância dos padrões africanos. Tens de ganhar isto! Amara sorria, grata pelo seu apoio incondicional, mas no fundo, uma vozinha sussurrava que Diogo não via tudo. Não via os olhares enviesados quando ela pedia um tipo específico de tecido na loja de aviamentos do Chiado. Não ouvia os comentários abafados sobre a sua sorte em ter conseguido a bolsa, como se o talento fosse um detalhe secundário. Beatriz, por outro lado, não perdia uma oportunidade. Nas aulas de crítica de projetos, os seus comentários sobre o trabalho de Amara eram sempre revestidos de uma falsa preocupação académica. Não achas que esta paleta de cores é um pouco agressiva para o mercado europeu, Amara? Talvez algo mais subtil. A inspiração é interessante, claro, mas como é que isto se traduz em peças vendáveis? A moda é negócio, não é só arte performativa. A professora Helena Tavares, uma lenda no Isadelo, uma mulher elegante de cabelo prateado e um olhar que parecia ler a alma dos seus alunos, observava Amara com uma mistura de interesse e uma cautela que a inquietava. Tens uma voz única, Amara, disse-lhe um dia, depois de analisar os seus desenhos preliminares. Isso é raro, mas este mundo é um tubarão.
Por vezes, é preciso saber nadar com eles antes de se poder mudar a corrente. O conselho, embora talvez bem intencionado, soou a Amara como um convite à diluição, a uma rendição silenciosa. Seria esse o preço do sucesso? Abdicar de quem era para caber numa caixa que outros tinham desenhado. As semanas avançavam e a pressão aumentava. Amara passava noites em claro no ateliê, o cheiro a café a misturar-se com o dos tecidos. Começara a trabalhar com capulanas vibrantes que a sua tia lhe trouxera de Moçambique, com samacaca angolana, cujos padrões contavam histórias ancestrais. Queria criar silhuetas modernas, urbanas, mas que carregassem a alma da sua herança. Foi então que as manobras de Beatriz se tornaram mais insidiosas. Um dia, Amara deixou a sua pasta de esboços por momentos na sua mesa no ateliê para ir buscar um café. Quando voltou, encontrou-a remexida. Nada parecia faltar, mas uma sensação de violação instalou-se. Dias depois, durante uma apresentação informal de progresso, Beatriz apresentou um mood board com elementos suspeitamente semelhantes a uma ideia que Amara apenas tinha discutido com Diogo. Um nó apertou-se no estômago de Amara. Seria coincidência? Ou Beatriz tinha ido mais longe do que ela imaginava? Ela não faria isso, disse Diogo, quando Amara lhe confidenciou as suas suspeitas. É mesquinho demais, até para ela. Mas os olhos de Diogo não tinham a certeza que a sua voz tentava transmitir. O golpe mais duro veio durante uma avaliação intermédia. Um dos jurados convidados, um editor de uma revista de moda influente e notoriamente amigo da família Vasconcelos, desfez o conceito de Amara com uma frieza cirúrgica. Demasiado étnico, sentenciou ele, a palavra a pairar no ar como um insulto. Pouco sofisticado para o nosso público. Precisa de mais contenção, de um olhar mais... Amara sentiu o chão a fugir-lhe dos pés. As palavras ecoavam as de Beatriz, as da professora Helena. Seria que estavam todos certos? Que a sua identidade, a sua voz, era um obstáculo e não uma força. Naquela noite, pela primeira vez, pensou seriamente em desistir. As lágrimas vieram quentes e amargas, enquanto olhava para os seus tecidos coloridos espalhados pelo pequeno quarto na Amadora. Pareciam zombar dela. Desistir? A voz da sua mãe ao telefone foi um bálsamo e um açoite. Desde quando é que uma oliveira desiste? A tua avó atravessou um oceano com 2 crianças pela mão e um sonho no coração. Tu tens o talento dela, a força dela. Essa gente não sabe o que diz. Mostra-lhes quem tu és. As palavras da mãe, simples e diretas, reacenderam uma pequena brasa dentro de Amara. Lembrou-se da avó a cantarolar mornas enquanto cozia, as mãos ágeis a transformar pedaços de nada em beleza. Lembrou-se do orgulho nos olhos do pai quando ela ganhara a bolsa. Não podia desistir. Não por eles. Não por si. No dia seguinte, Amara voltou ao Isadir com uma nova determinação. O medo ainda lá estava, mas agora havia também uma raiva fria, uma necessidade de provar não só o seu talento, mas o seu direito a existir, a criar, a ser, sem pedir desculpa. Mergulhou no trabalho com uma intensidade renovada. Os seus designs tornaram-se mais ousados, as cores mais vibrantes, as mensagens mais claras. Se queriam identidades cruzadas, teriam a sua identidade, sem filtros, sem concessões. Diogo, percebendo a mudança em Amara, tornou-se o seu escudeiro. Tentou discretamente investigar as ações de Beatriz, mas ela era escorregadia, protegida pela sua rede de influências. No entanto, a sua lealdade inabalável era um conforto imenso para Amara. Beatriz, por sua vez, pareceu sentir a nova força de Amara. Os seus olhares tornaram-se mais gélidos, os seus comentários mais cortantes, embora agora mais dirigidos a terceiros, na esperança de isolar Amara. Ela sabia que o concurso se aproximava e que Amara, contra todas as suas expectativas, estava a criar algo que podia, de facto, ameaçá-la. A uma semana da apresentação final, o desastre. Amara chegou ao ateliê de manhã e encontrou a sua peça principal, um casaco assimétrico complexo, feito com um patchwork de tecidos africanos e seda pura, com um rasgão feio e deliberado numa das mangas. Ao lado, uma tesoura de tecido, não a sua, jazia no chão. O coração de Amara afundou-se. Não havia dúvidas. Isto fora obra de Beatriz. O pânico ameaçou engoli-la. Não havia tempo para refazer a peça. Diogo encontrou-a a tremer, as lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto. Calma, Amara, calma, disse ele, embora a sua própria voz estivesse tensa de raiva. Vamos pensar. Tem de haver uma solução. Foi então que a professora Helena entrou no ateliê. Vinha verificar os progressos finais dos alunos. Viu o casaco, o rosto de Amara, a tesoura no chão. Pela primeira vez, Amara viu algo mais do que cautela nos olhos da professora.
Viu uma centelha de indignação, talvez até de culpa. Vasconcelos, murmurou a professora Helena, mais para si mesma do que para os outros. Depois olhou para Amara. Não temos muito tempo, mas temos talento, e temos agulha e linha. As 3 horas seguintes foram um borrão de atividade frenética. A professora Helena, com uma perícia que Amara não suspeitava, ajudou a transformar o rasgão. Não o esconderam. Em vez disso, incorporaram-no no design. Com bordados coloridos e intrincados inspirados na arte kintsugi japonesa, a arte de reparar cerâmica partida com ouro, celebrando as cicatrizes como parte da história do objeto, transformaram a sabotagem numa declaração. O casaco, agora, não era apenas belo, contava uma história de resiliência, de beleza encontrada na imperfeição, na superação da violência. O dia da apresentação final chegou, carregado de uma eletricidade palpável. O grande auditório do ISADL estava lotado. Alunos, professores, críticos de moda e o próprio Pedro Varandas, cujo olhar atento parecia perscrutar a alma de cada concorrente. Beatriz foi uma das primeiras a apresentar. A sua coleção, intitulada Pureza Urbana, era tecnicamente impecável. Cortes precisos, tecidos luxuosos em tons de branco, cinza e bege. Mas era fria, distante, quase clínica. As modelos, todas elas altas, magras e brancas, desfilavam com uma elegância estudada, mas sem alma. Beatriz recebeu aplausos formais, educados. O seu sorriso era confiante, quase presunçoso. Depois, foi a vez de Amara. O seu coração batia descontroladamente contra as costelas. Respirou fundo, lembrando-se das palavras da mãe, do toque da avó nos tecidos. As luzes focaram-se nela quando subiu ao pequeno palco ao lado da Passerelli. A minha coleção chama-se Raízes no Asfalto, começou ela, a voz um pouco trêmula no início, mas ganhando firmeza a cada palavra. É uma exploração da minha identidade como mulher negra, lisboeta, filha de Cabo Verde. É sobre como as nossas raízes nos alimentam, mesmo quando plantadas no betão da cidade. A música começou, uma fusão de batida tradicional cabo-verdiana com eletrónica moderna. A primeira modelo entrou. Era Cadi, uma amiga do bairro de Amara, de sorriso rasgado e uma energia contagiante. Vestia um conjunto de calças largas de samacaca e um top assimétrico de algodão cru. Seguiram-se outras modelos, amigas, primas, mulheres reais com corpos reais, de diferentes tons de pele negra, cada uma delas irradiando confiança e orgulho. As peças de Amara eram uma celebração. Saias rodadas de capulana com tops estruturados, vestidos que misturavam o rigor do corte europeu com a fluidez africana. E, finalmente, o casaco. Quando a modelo exibiu, o rasgão reparado brilhando sob as luzes como uma joia inesperada, um murmúrio percorreu a audiência. Amara explicou a sua filosofia, a beleza encontrada na superação, a força que emerge das feridas. Não mencionou sabotagem, não acusou ninguém. Mas a mensagem era clara, poderosa. Quando terminou, houve um momento de silêncio atordoado. E depois os aplausos. Começaram tímidos, mas cresceram, transformando-se numa ovação. Amara viu Diogo a assobiar, os olhos a brilhar. Viu a professora Helena com um pequeno sorriso orgulhoso. Viu até alguns dos jurados a acenar com aprovação. Só Beatriz permanecia imóvel, o rosto uma máscara de incredulidade e fúria contida. A deliberação do júri pareceu uma eternidade. Amara sentia-se exausta, mas estranhamente em paz. Tinha feito o que viera fazer. Tinha contado a sua história. O diretor do ISADL voltou ao púlpito, o envelope dourado na mão. Foi uma decisão difícil, dada a qualidade de muitos trabalhos apresentados. Mas o júri foi unânime ao reconhecer uma voz verdadeiramente original, uma visão que combina técnica, criatividade e uma mensagem poderosa. Fez uma pausa dramática. O vencedor do concurso de design Identidades Cruzadas e do estágio na Casa Pedro Varandas é Amara Oliveira. O nome ecoou pelo auditório. Por um instante, Amara pensou que tinha ouvido mal. Depois, o mundo explodiu em som e movimento. Diogo abraçava. A sua mãe, que viera com o pai e a avó, chorava de alegria. A professora Helena apertou-lhe a mão com força. Parabéns, Amara. Mereceste. Beatriz levantou-se abruptamente e saiu do auditório, o rosto vermelho de raiva. Ninguém pareceu notar a sua saída. Todas as atenções estavam em Amara. Mais tarde, na pequena festa de celebração improvisada no restaurante cabo-verdiano da tia, no coração da moraria, Amara sentia-se leve. O peso que carregara durante tanto tempo parecera dissipar-se. Via o orgulho nos olhos da sua família, a alegria genuína dos seus amigos. A comida cheirava a casa, a música enchia-lhe a alma. A professora Helena apareceu por breves momentos. Vim só dar-te os parabéns outra vez, Amara.
disse ela, a voz mais suave do que o habitual. E pedir desculpa, se fui hesitante. Este meio pode ser cruel, mas tu tens a força e o talento para o mudar por dentro. Amara sorriu. Obrigada, professora, por tudo. Na segunda-feira seguinte, Amara entrou pela primeira vez no imponente edifício da Casa